Meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento, agradecemos a Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor está nos dando de estar falando mais um pouco sobre a leitura diária da nossa lição. Como os irmãos bem sabem, hoje estaremos comentando um assunto tão excelente. Na nossa lição, na leitura diária, está baseada ao versículo o qual o comentarista ele passa para nós, Jó, capítulo de número 25 e o versículo de número 3 e o versículo de número 5, o qual é importante. O comentarista ele passa para nós e diz: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse-lhe: Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número os seus exércitos, para quem não se levanta a sua luz. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, a estrela não são pura aos seus olhos. E o tema o qual estaremos comentando, ele diz aqui qual é a condição do homem. Observe que é uma pergunta que o comentarista ele faz: qual é a condição do homem? E a gente podemos observar esse texto tão importante que o comentarista ele passa para nós e ele dá esta palavra sobre a luz, da Bíblia. Podemos até dizer assim: qual é a condição do homem? E fazendo as minhas palavras, a gente pôde até observar, analisar e ficamos observando sobre realmente qual é a condição do homem. E a gente pôde até analisar e trazer uma comparação sobre o homem sem Deus e um homem na presença de Deus. Observando, o homem, ele sem Deus, pode ver a sua natureza pecaminosa, e a gente começa a analisar o que esta pessoa ele é capaz de fazer. E analisando esse texto, a gente pode observar esse tema tão excelente. Qual é a condição do homem? E veja alguns pontos o qual a gente analisa do homem, sobre a sua natureza, como nós falamos. Uma natureza pecaminosa, e podemos até analisar. E também a gente pôde aqui observar sobre o homem, qual é a condição do homem com Deus, que faz a vontade de Deus. É diferente, porque Deus, ele fez o homem não para que o homem andasse errante, não para que o homem errasse o alvo, mas Deus ele fez o homem para que o homem
lhe glorificasse, para que o homem rendesse graça, para que o homem sempre estivesse em sua presença. Por isso é um tema tão abrangente, né? É um tema tão excelente quando a gente para meditar. Qual é a condição do homem? Qual é a condição do homem? E observe, né, que o comentarista ele passa para nós, ele dá esta palavra. Então, eu tenho esta visão, aonde você estiver, qual é a condição que você está. Se você estiver na presença de Deus, fique certo de uma coisa: Deus, ele é contigo, porque você está na presença de Deus. E observe como nós falamos sobre as duas diferenças sobre a condição do homem com Deus e o homem sem a presença de Deus. Na sua visão, o seu pensamento é totalmente diferente, né? É diferente para aquele que serve a Deus. É diferente porque aquele que serve a Deus, ele tem uma postura, ele tem um perfil. Então o comentarista, ele passa para nós, e ele bate nessa tecla tão importante para cada um de nós. Qual é a condição do homem? Como é que o homem está vivendo? Veja, esta lição, ela nos mostra tanta coisa excelente que no decorrer dos estudos a gente iremos aprender mais e mais. E é tão excelente quando a gente para meditar, para ouvir estes pensamentos, o qual o comentarista ele passa para nós. E observe o qual o texto da leitura ele fala fortemente. O versículo de número 4, ele diz: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Você veja, eu posso até fazendo minhas palavras nesta hora, o comentarista, ele, como se fosse uma pergunta, ele diz: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Veja, ele faz esta pergunta: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Como seria puro aquele que nasce da mulher? Você veja que o comentarista, ele passa para nós que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, cada dia nós buscamos ser justo perante Deus. Cada dia a gente vai se esforçando para não errar tanto. Cada dia nós vamos buscando o grau de santidade. É isso que Deus ele se agrada. É isso que nos traz a diferença. Como está escrito no livro de Malaquias: eis aí a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Tem uma diferença. Cada cristão
ele tem uma diferença excelente. Alguém vai olhar para ele, alguém vai olhar para ela e vai dizer: ali está um crente, ali está uma irmã. Então esta é a nossa identidade que a gente não pode perder. Por isso, o comentarista ele toca nessa tecla tão importante. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que é nascido da mulher? Então, que nesta hora nós possamos cada dia estar na presença de Deus.